agora nós vamos, eu vou pedir para vocês que sentem confortavelmente nos seus lugares, que façam 2 respirações profundas. E assim, nesse estado de paz, de tranquilidade, podemos nos conectar com a nossa centelha divina, agradecendo a equipe espiritual da casa, que sempre prepara com muito carinho esse ambiente para nos receber. Agradecer o fato de podermos estar aqui, o fato de termos saúde, de termos uma família, porque hoje nós vamos falar muito sobre família, da sua importância, da sua função enquanto núcleo gerador da evolução dos espíritos. Que possamos sair daqui renovados para disseminarmos o amor e a paz do Cristo. Que assim seja. Domingo, todos nós comemoramos o Dia das Mães, né? Por esse motivo, não teve atividade aqui no centro, porque é no domingo de manhã e, normalmente, esse domingo a gente faz aqueles almoços em casa ou sai toda a família para comer fora. Então, em função disso, não teve atividade. Mas, hoje, né, na primeira terça-feira após esse dia, a assessoria doutrinária achou por bem a gente ver esse conceito de mãe e sua missão à luz do Espiritismo, né? E é interessante fazer uma reflexão sobre a maternidade, porque eu sempre, antes, né, de conhecer a doutrina e estudar, eu me perguntava assim, nossa, mas tem tanta gente que faz tanta coisa, que faz a diferença no mundo e tal, e eu tenho uma vida tão normal, simples. Por que isso, né? E a gente sabe que tem espíritos que vêm com a missão de fazerem grandes invenções na parte da ciência, comporem músicas maravilhosas, poesias, escreverem livros, enfim, se dispõem, fazem a diferença mesmo. E a grande maioria que está aqui nesse planeta de terras, de provas e expiações, né, no planeta Terra, precisa se preocupar com a missão de se melhorar e educar os nossos filhos para que eles se tornem pessoas melhores, evoluam, né? E essa é uma missão muito importante, não pode ser considerado uma coisa insignificante, medíocre. A maternidade, sob a luz do Espiritismo, é considerada uma das mais sublimes missões confiadas à alma encarnada, representando um compromisso espiritual sagrado e assumido antes mesmo do renascimento na Terra. Quem estuda a doutrina espírita sabe que existe um ministério da reencarnação lá no mundo espiritual que coordena
cada um espíritozinho que vai reencarnar para disponibilizar para ele a família que mais se adapta às condições que ele precisa para ele evoluir, né? E sabe também que o pai e a mãe, enquanto encarnados aqui, são levados ao mundo espiritual durante o sono, que a gente se desprende, né? O espírito pode se desprender do corpo físico, vai lá no mundo espiritual e é conversado, é negociado, a mãe aceita aquele espírito que vai receber, o pai aceita aquele espírito também, sabendo das dificuldades ou não que vai passar com aquele espírito. Então, esse compromisso é anterior a essa criança que nasce. A missão da maternidade é divina e educativa, porque mãe é um instrumento do amor divino. É responsável por acolher, educar e guiar um espírito que retorna à carne para progredir e evoluir. É um dever de educação e de amor. A gente, quando olha esses anjinhos pequenininhos assim, o coração já derrete. Mas quando a gente estuda a doutrina também, a gente entende que aquele serzinho, ele pode ser milenar, secular, enfim, não é um espírito que foi criado agora, né? Então, é importante, e se ele está reencarnando aqui na Terra, mundo de provas e expiações, é porque ele precisa evoluir, né? Então, a nossa missão, enquanto mães, é ajudar, é poder conhecer esse espírito, essa criança, e ver como melhor a gente consegue potencializar as suas virtudes e erradicar os seus vícios, né? Educar com amor, não pelo medo. E a maternidade também é um laço além do físico. A maternidade supera o vínculo biológico unindo almas. Nós temos aí muitos casos de filhos adotivos que têm um amor, uma conexão imensa. Eu mesmo estou lendo um livro, é audiolivro desses grupos de WhatsApp, que a gente recebe capítulos todo dia, não sei se vocês têm isso, que é sobre filhos adotivos, chama O Escolhido. Porque, na realidade, o filho adotivo é um filho que foi escolhido, né? E é uma história bem, bem bonita, de amor mesmo, de dedicação e tal. O amor materno é incondicional, cuidadoso e corretivo, muitas vezes refletindo um reencontro de almas em busca de reconciliação. Porque a gente também aceita, na nossa família, espíritos que, por vezes, nós tivemos desavenças em encarnações anteriores. E daí nós precisamos nos reconciliar, e nada melhor do que um amor mãe-filho para conseguir superar aquele desafeto, né? Ou fortalecimento de laços. Por vezes, um espírito muito afim, muito unido com a gente em outra vida, vem para ser nosso filho, para fortalecer esses laços. O segredo entre a mulher e Deus. Chico Xavier definia a maternidade como um segredo sagrado entre a mulher e Deus, destacando a grandeza desta tarefa de auxílio na evolução de outra alma, né? É muito importante, gente. É uma coisa, como é que eu vou dizer?
que merece toda a atenção, toda a dedicação, todo o amor para que esse espírito possa, né, vencer as suas dificuldades e evoluir. E lógico que a educação pelo exemplo, né? A verdadeira maternidade espírita envolve educar pelo exemplo, transmitindo valores morais e virtudes, além da simples atenção às necessidades físicas. É lógico que a criança, quando vem ao mundo, ela vem sem nenhuma condição de se alimentar, de se vestir, né? E a mãe vai precisar suprir essas necessidades físicas por um bom tempo. Inclusive, a espécie humana é o que mais demora, né, para se tornar independente e tal. Mas, além disso, nós vamos precisar transmitir os valores morais, educar aquela criança. E, por fim, a prece de mãe. A dedicação materna é tão forte que a prece de uma mãe é considerada uma ferramenta de profunda sintonia com a espiritualidade, capaz de arrombar as portas do céu. Tem esse poder, né? Quando uma mãe pede por um filho, o negócio é canal direto. E uma vez ouvindo uma palestra espírita, eu não lembro se era do Haroldo Dutra, do Divaldo, enfim, eles fizeram uma piadinha. Quando eu tenho que pedir alguma coisa, eu não peço para Deus, eu peço para Maria. Porque se a Maria der ordem, é a mãe de Jesus, aí o negócio vai acontecer, né? Porque ninguém tem coragem de dizer não para a mãe, né? E aí também tem esse compromisso com o futuro do espírito. O amor materno é constante e sobrevive ao desencarne, morte, acompanhando o filho, mesmo no plano espiritual. Nós temos, mais para frente, nós vamos ver uma psicografia do Chico, de uma mãe falecida, dando uma mensagem para a filha. Existem alguns centros, né, que você vai dar o nome da pessoa desencarnada, e alguns são, como é que se diz, abençoados, e a espiritualidade manda uma mensagem, né? Então, assim, é muito emocionante quando o médium começa a ler a mensagem e a pessoa reconhece que é para ele, que é o filho, que é a mãe, que é a pessoa que ele queria receber a mensagem. E também fala que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, que é uma mensagem de Santo Agostinho, se reforça essa missão ao destacar que Deus pergunta aos pais sobre o destino das almas a ele confiadas, sublinhando a responsabilidade na educação espiritual dos filhos. Ou seja, nós vamos ter que prestar conta disso quando chegarmos lá no mundo espiritual. E aí, o que você fez com os espíritos que você recebeu? E o fechamento dessa mensagem é muito bonito, porque Santo Agostinho diz: acolhei-os, portanto, como irmãos. Acolhei-os os filhos, né? Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que, a seu turno, poderão salvar outros, né? Porque se esses espíritos evoluírem, eles também vão poder ajudar outros a evoluírem. E trazemos aqui a pergunta 817 do Livro dos Espíritos, só para os homens não se sentirem assim marginalizados nessa palestra sobre as mães, né? Porque quando Kardec pergunta, mas são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos, né? Os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, é óbvio, né? São iguais. E na 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até.
é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, né? Olha aí ele valorizando a maternidade. É interessante essa pergunta porque lá, né, na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, os homens exerciam funções e cargos que eram inimagináveis para as mulheres. Então, é uma pergunta que remete, né, ao modelo de sociedade da época, né? Porque, como perguntar se a mulher tem tanta importância quanto o homem, né? Se ela não podia exercer nada, né? E os espíritos já respondem sim, maior até. E no Consolador, na questão 189, quando se pergunta: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade, né? E aí os espíritos dizem: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família, né? Tem uma função importante. E na família ela tem um papel educativo, né? Porque dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida, né? Então, dentro desse papel de renúncia, dá a impressão que é uma coisa assim, meu Deus, vou ter que renunciar a mim. Só um minutinho que eu preciso tomar um golinho d'água aqui na garganta. Quando a gente... Eu não gosto muito da palavra renúncia, que parece uma coisa muito sofrida. Quando a gente abre mão de alguma coisa em prol da família, em prol do bem-estar dos filhos, é uma coisa que a gente faz de coração, sem querer nada em troca. Depois eu não vou cobrar do meu filho: olha, mas eu trabalhei para poder te sustentar. Não, se você fez de coração, e é isso, né? Não pode exigir alguma coisa em troca do que você dá de coração. E, por exemplo, quando fala em abrir mão, eu sou uma pessoa que eu amo cinema, amo. Sempre gostei. E gosto de cinema de ir nas salas de cinema, sentar lá naquelas poltronas e assistir aquele filme tranquila. Tanto que agora daqui a pouquinho, vou assistir O Diabo Veste Prada 2. Mas, quando as crianças eram pequenas, eu tenho 2 filhas, que já estão na faixa dos 40, eu abri mão desse meu desejo de ir às salas de cinema, porque eu trabalhava 8 horas por dia. E esse trabalho eu não podia abrir mão. Então, eu deixava o lazer para fazer com elas, né? Estar convivendo com elas. Aproveitar esses momentos juntos. E não foi sofrido. Eu sei que eu me dei conta de que quando elas já estavam maiorzinhas, daí já tinham os compromissos com as amigas, já iam posar na casa das amigas, tal, e daí a primeira coisa, vou no cinema. Aí estou lá na sala de cinema, meu Deus, quanto tempo faz que eu não entro numa sala de cinema para assistir um filme que eu quero, não um filme infantil, porque também levava as crianças em filmes, né, infantis. Aí eu fui ver, nossa, 10 anos que eu não assisti um filme na sala, né? Mas já recuperei, sabe? Fiquem tranquilos que, do tanto que eu já fui, já recuperei esses 10 anos tranquilo. Mas essas pequenas renúncias, estou citando aqui, tem tantas outras, né, que tantas mães fazem, né? São pequenas coisas que vão contribuir para a harmonia da família, para que a gente possa conviver, porque os filhos, é importante a gente dizer que a gente precisa conviver para conhecer. Porque quando a gente conhece o filho, a gente sabe como pode
contornar as coisas, como pode resolver os problemas que vão aparecendo na vida deles, como pode contribuir para encaminhá-los para o bem, para as melhores decisões, né? É importante até conhecer os amigos dos filhos, isso é muito importante, né? Aquela célebre frase, diz-me com quem andas, dir-te-ei com és, não é bem assim, né? No Espiritismo a gente fala, diz-me o que você pensa, que eu vou dizer o que você é, né? Porque o pensamento meio que é o que causa muita coisa aqui, que atrai espíritos não tão nobres, né? Para atrapalhar um pouco a vida da gente. Mas elas podem ser influenciadas, são crianças, são adolescentes, podem ficar fascinadas por alguma coisa que tem aquele amigo, amiga, e se a gente não está atento, você pode perder uma oportunidade de não desencaminhar, né, um filho. Isso é importante. Quando estava pesquisando esse tema, eu assisti uma palestra de um espírita muito bacana, que eu nunca tinha visto nenhuma fala dele, chama Flamarion Vidal. Ele fez essa palestra no Centro Comunhão Espírita de Brasília. E ele fala sobre esse tema de mãe, missão, segundo a luz do Espiritismo. E ele começa, daí voltando a trazer os homens aqui para a nossa palestra, na questão 201 do Livro dos Espíritos, dizendo, em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem prontamente, de certo que sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, gente, se vocês homens aqui aprenderem a ser mães nessa encarnação, com essa palestra, vocês já ganharam pontos. Na próxima, se vocês encarnarem como mulher, já estão com a missão check, né? Já sei o que fazer. E essa figura eu achei bem bacana, porque fala da igualdade entre homem e mulher, ele só pega o bigode e põe lá no cabelo e a gente já sabe que é uma mulher ou é um homem, né? E ainda se fala sobre as famílias onde a figura materna não existe, por motivo de falecimento da mãe, por motivo de separação, por motivo de que a mulher não resolveu assumir o filho e resolveu seguir a vida dela. Eu tenho 2 colegas no banco que eles foram pais solo, porque as companheiras quiseram seguir a vida delas e eles assumiram a criança e criaram. E era muito engraçado, porque na hora do intervalo, do lanche, né? Não posso falar recreio, porque, afinal de contas, a gente já era adulto. A gente, conversando, tinha o grupinho dos homens e das mulheres. E eles ficavam com o grupinho das mulheres, para aprender as coisas de dicas sobre criança, sobre mamadeira, sobre ponto disso, do mingau, não sei o quê, trocar fralda. Muito engraçado isso, mas eles foram 10, conseguiram cumprir bem a missão. E esse Flammarion também traz um conceito que eu achei muito importante, que ele escutou da Dorothy Fisher, uma escritora norte-americana, que mãe não é aquela que apoia, mas sim aquela que torna o apoio dela desnecessário. Porque quando a gente cria os filhos, a gente tem aquela célebre frase que diz, a gente não pode criar para a gente tem que criar para o mundo. Então, a gente tem que saber torná-los independentes e que eles possam procurar o caminho deles, né? Lógico que quando precisam de colo, né, que venha, o abraço está aqui, o colo está aqui, mas eles têm que ir seguindo a vidinha deles. E ele traz a questão 208 do Livro dos Espíritos também. Nós vamos ver alguns flashes da palestra lá. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais, e daí falando pai e mãe, né, sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos dizem, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho.
E nós erramos quando pensamos que educação seja instrução. Tem gente que delega, não, meu filho vai ser educado na escola, eu estou pagando o melhor colégio que tem aqui, né? E é isso, eu estou aqui para trabalhar, chegar em casa, descansar, ver meu futebol, ou ver meu filme, ou pegar meu celular e ficar no Instagram vendo todas as novidades, né? A mãe pode falar. Não. A educação a gente dá em casa. A escola instrui, né? Por vezes, a escola até ajuda nessa questão de educação. Tem escolas que primam por aquela assim, quais são as palavrinhas mágicas, né? Muito obrigado, por favor, né? Com licença. Isso é valor, né? É uma questão de respeito com os outros e tal. E a grande tarefa na educação é transmitir os ensinamentos morais. Isso a gente consegue com exemplo. Tias, avós e professoras, como eu falei aqui, que fazem o papel de mães porque elas estão transmitindo valores morais, né? Elas transmitem, são educadoras, né? Porque elas transmitem o ensinamento moral. E aí eu trouxe um caso de uma escola, porque eu me lembrei que quando as minhas filhas eram pequenas, não sei se ainda continua isso, a escola fazia, por exemplo, o dia da avó. E aí convidava uma avó de uma criança para ir lá conversar, falar do dia do almoço em família, se era na casa dela, se não era, se os netos gostavam de ir, né? Gostavam da avó, se a avó brincava, se não brincava. Também tinha o dia da família, né? Onde ia o pai e a mãe também de alguma criança para poder falar, dar o exemplo. E eles iam revezando isso. Daí o Flammarion também traz essa questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade, se nós falamos da maternidade, falamos que os homens são iguais, né, às mulheres? Ele diz, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, o grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Por isso que é importante na primeira infância, já os conceitos, enquanto aquele espírito está maleável, mais suscetível a receber aquelas informações. Mas muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Ou seja, vão colher o que plantaram. Então, como é muito parecida a missão do pai e da mãe, como a gente leu aqui, a missão da mãe, a missão do pai, o casal pode dividir as tarefas. E hoje em dia a gente vê nas famílias de pessoas mais jovens, né, que isso está acontecendo. Eu moro num condomínio que tem muito casal jovem, com muita criancinha que vem desde o colo até, né, a adolescência. E a gente percebe como está sendo bacana, porque por hora você vê a mãe na cancha de futebol jogando com o menino, depois você vê a mãe com a menina na brinquedoteca, brincando com a menina, daí no dia seguinte você vê o pai jogando bola com o menino, e aí vê ele na brinquedoteca com a menina, e aí você vê assim mulheres que viajam a trabalho, porque eu vejo assim no elevador, né, ela descendo com mala, tudo, e a criança no colo do pai e se despedindo. Tchau, tchau, mamãe volta daqui uma semana e tal, viajando a trabalho, né? Então, os casais estão realmente dividindo essa tarefa da educação. E eu lembro sempre, um tempo atrás, que eu vi uma notícia num jornal, acho que era de Recife,
dos homens reivindicando fraudário no banheiro masculino. Olha que coisa bacana, né? Porque antigamente era só a mãe que podia trocar a fralda da criança, o homem não tinha local para isso. E hoje em dia tem esses banheiros aqui, pelo menos nos shoppings mais maiores, né? O banheiro da família, né? E aí tem o fraldário, pode o pai entrar lá, né? Ou a mãe, etc., e trocar essa criança. Então, é muito importante. E, além do que, é interessante, porque lá no condomínio também, eu sempre cito o exemplo de onde eu conheço, né? Elas têm um grupo de mães. Precisa ver o apoio que uma dá para a outra, assim, sabe? É uma coisa impressionante. Olha, eu preciso de uma garrafa PET para a lição do meu filho da escola de amanhã, eu cheguei agora do trabalho, não tenho. Tem alguém que tem uma garrafa PET? Aí vai lá, tem. Olha, eu estou precisando de uma ortopedista infantil, daí uma outra indica. Eu estou precisando de uma psicóloga infantil, daí outra vai e indica. Então, assim, essa rede de apoio entre mães é muito importante, sabe? É uma coisa assim bonita de ver. Eu nunca tive isso na minha época. Uma que, para minha idade, eu tive filha muito tarde, porque eu casei já. Na minha época, as meninas casavam ali 18, 20 anos. Eu casei com 25. E ainda esperei uns 3 anos para ter filho. Então, assim, quando as minhas filhas eram bebês, as filhas dela já eram adolescentes, né? Então, era um descompasso, assim, com tudo que eu precisava de ajuda e tal, mas foram, né? Consegui criar, estão aí, firme e forte. Daí tem a questão 890 do Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E ele fala na palestra que virtude é uma aquisição do espírito e o instinto é do animal. E os espíritos respondem, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira. E comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, né? Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Porque nas espécies animais, né, a mãe se preocupa muito com os filhotes, né? A gente vê videozinhos de gatas escalando uns negócios assim para salvar a filhote que subiu não sei aonde, na janela do não sei o quê. Mas, assim, enquanto eles estão dependentes dela. A hora que eles se tornam independentes, acabou, né? Vai se virar que agora eu tenho que cuidar de mim, né? E na espécie humana não é bem assim. Nós acolhemos os nossos filhos e nos preocupamos por toda a vida, né? Eu ainda hoje, agora que sou aposentada, eu virei Jaque, né? Mãe, já que você não está fazendo nada, faz isso aqui para mim, faz aquilo ali e tal. Então, assim, é o tempo inteiro ajudando, porque eu entendo, elas trabalham o dia inteiro, trabalham bastante. Então, se eu puder ajudar, não custa, Jaque, né? Então, vou eu. Mas, assim, eu também recebi muito apoio do meu pai. Quando ele se aposentou, assim, ele dizia que ele era a babá mais bem paga do Brasil, porque, assim, ele recebia aposentadoria e cuidava de criança, de neto, né? Ficava, levava para cá, levava ali, aqui, aquele outro. Então, assim, o que eu estou devolvendo para as minhas filhas, eu recebi com muito lucro, talvez. E aí ele traz essa fábula da águia e da coruja, que da onde vem a origem do termo mãe coruja, que diz que a coruja teve filhotes, né? E ela precisava sair caçar comida, né, para trazer para os filhotes. E ela viu uma águia rondando lá o ninho. Ela falou, bom, vou conversar com a dona Águia. Dona Águia, eu quero pedir um favor. Por favor, não ataque os meus filhotes. Eu vou ter que sair para trazer comida para eles, mas, por favor, não ataque. Tudo bem, dona Coruja.
a senhora me descreva, então, como é que são os seus filhos, para eu não atacá-los, né? Aí a coruja, muito sinceramente, disse assim, é bem fácil, eles são muito lindos. Aí saiu lá pegar a comida, quando ela voltou, os filhotes já tinham sido todos devorados. Aí ela foi lá tirar satisfação com a dona Águia. Dona Águia, eu não falei aqui, que eu tinha combinado que você não ia comer os meus filhotes? Aí a Águia disse, bom, a culpa não é minha, é você que não sabe descrever os seus filhos, né? Então, como é importante a gente conhecer, né? Saber até onde a gente pode ir com os filhos também. Porque tem muita mãe que não enxerga os defeitos dos filhos, né? Então, até hoje eu estava conversando com a minha sobrinha, ela tem um filho, meu sobrinho neto, que tem autismo. E ele está numa escola, e daí ela comentando sobre as mães, e uma das mães, que ela não aceita que o filho dela tem problemas de relacionamento. E aí ela disse assim, não, o problema está na turma 3B. Aí pediu transferência para 3A. Agora diz que o problema está na turma 3A. Então, assim, é aquela coisa da mãe vendo o exército todo marchando e só o filho com a perna direita, né? E o filho dela com a esquerda. E aí ela olha maravilhada e diz, olha que maravilha, só meu filho marchando certo, né? Então, a gente precisa conhecer os defeitos dos filhos para a gente poder ajudá-los, para a gente poder encaminhá-los, né? Nós não somos perfeitos, nossos filhos não são perfeitos, né? E é por aí que a gente consegue, conhecendo aonde a gente precisa melhorar, se melhorar. Eu ia contar mais um caos, eu adoro contar caos. Sobre uma amiga minha no banco, que ela ficou grávida, ficou na licença maternidade e tal. Dali a pouco ela voltou e a gente, que bom que você voltou. E aí, como é que é o nenê? Ela disse, ele é lindo. Falei, que bom, nós precisamos marcar uma visita para ele conhecer. Daí ela disse assim, é lindo porque é a cara do pai. Daí eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, a gente conhecia o pai. Então, veja como o amor é cego, né? A coruja, a minha amiga, tal, todo mundo tem esse detalhe. E aí o Flammarion continua que a maternidade é para a vida toda e as virtudes não são mais para sanar as necessidades materiais. É um devotamento e uma abnegação sublimes que as eleva, né, eleva as mães, à condição de anjos na terra. E nossos filhos jamais deixarão de ser nossos filhos. Continua essa relação no mundo espiritual. E para quem perdeu algum filho, ele diz que podemos emanar para eles o mesmo colo e conforto de quando eles estavam conosco, né? É uma questão de você sintonizar, de você se concentrar e você consegue se conectar. Eu não perdi uma filha, mas perdi uma sobrinha com 14 anos. Ela nasceu com sopro e na adolescência não conseguiu superar, veio a falecer. 14 anos. E, assim, é uma coisa impressionante a conexão que eu tenho com a Elaine. Assim, é uma coisa bem, bem forte. E aí eu trouxe essa imagem, né, do coração de Maria, porque eu tenho uma admiração muito grande por Nossa Senhora, por Maria. E esse Flammarion diz que os espíritos não nos trazem apenas a missão, mas eles nos fornecem exemplos. Está aí no livro dos Espíritos, né? Quem é nosso modelo e guia, né? É Jesus, né? Para nós nos melhorarmos. E Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, nos conta que Maria de Nazaré foi o espírito que trouxe para a humanidade a forma de conduta, porque ela foi um exemplo de mãe. Porque quando ela estava no Calvário, vendo seu filho ser crucificado, a dor dela era tão grande, a ponto de se poder dizer indescritível. Não existem palavras para narrar o sofrimento de uma mãe que perde um filho. Segundo uma mãe que perdeu um filho que era amiga dele, ela diz que é uma dor que dói na alma. E Maria, quando viu seu filho dar à humanidade o maior exemplo de como sofrer, porque ele sofreu resignado, quem não lembra das últimas palavras, né?
Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Jesus, olhando para Maria sofrendo, ele viu João, que era o único apóstolo que restou lá no Calvário, porque os outros pirulitaram, como se diz, em função de que estavam com medo, né, de que acontecesse alguma coisa com eles. E nesse momento Jesus trouxe tanto ensinamento para a humanidade, porque ele nos ensinava que a maternidade não é consanguínea, quando ele disse: mãe, eis aí teu filho, mostrando João. E para o João, filho, eis aí tua mãe. E ele também sabia que a sua mãe teria que continuar amando, né? Porque quando a gente ama, a gente supera todas as dificuldades. E o discípulo de João veio à presença de Maria e a convidou para morar junto com ele em Éfeso, cidade da costa ocidental, na Ásia Menor. E lá eles moravam em um casebre muito simples, em frente ao mar. João saía muito para pregar e ela consolava as pessoas. Todos que passavam eram consolados por aquela que tinha todo o direito de se lamentar. E ele ainda diz que Maria era uma mulher de sabedoria reconhecida por todos os apóstolos, porque Paulo de Tarso, quando pediu a Lucas para fazer o evangelho, ele pediu que ele conversasse com Maria. Por isso, o Evangelho de Lucas também é conhecido como o Evangelho de Maria. Isso eu fiquei sabendo nessa palestra, eu não sabia dessa informação. Ele conta que quando um leproso foi até Maria, ela disse a ele que tivesse esperança, porque tudo passa nessa vida, mas as alegrias do céu seriam eternas. E após aquele consolo, o leproso passou a designar a residência dela como a Casa da Santíssima. E esse apelido pegou. Todas as pessoas que por ali passavam se referiam à casa de Maria e João como a Casa da Santíssima. Narram os espíritos que o trabalho que Maria faz em todos os setores da humanidade é um trabalho incessante de cuidar de todos os seus filhos. E para que nós possamos cumprir essa missão de educar no bem aqui na Terra, nós precisamos de instrumentos. E o maior instrumento é o Evangelho do Cristo. Quem não tem ainda esse exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, eu recomendo que seja um livro de cabeceira, que adquira aqui na nossa livraria e leia. Faça o Evangelho no lar, é muito importante. Lar docilar. No livro Domínios da Mediunidade, além do lar, é difícil identificar um local onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. É no lar que recebemos o convite a nos melhorarmos e nos dedicarmos a esta missão. Quando delegamos a outros os cuidados com os filhos, não estamos cumprindo a nossa missão de cuidar, ajudando a desenvolver os filhos, recebida da espiritualidade. E vocês lembram que nós vamos ser cobrados por isso, vão nos pedir, e daí? O que você fez com aqueles espíritos que você recebeu no teu lar? E é muito importante para educar você saber dizer não, porque hoje em dia nós temos uma geração de crianças que não conseguem, esperneiam, gritam, fazem... E quando a gente não sabe dizer não, o mundo lá fora vai ensinar esse não. E qual a fortaleza moral para enfrentar um não se nós não nos treinamos em casa, né? Mais uma pergunta, e qual o prazo para essa missão da maternidade? Nós não vamos poder deserdar disso nessa vida e nem depois. E se diz que a maternidade, por vezes, é uma cruz de espinhos que muitas vezes só produz rosas na vida celeste. Significa que, por vezes, vamos passar esta existência sofrendo em prol do desenvolvimento do nosso filho. E, por vezes, o processo de educação dos filhos dura séculos. Isso disse o Espírito Clarencio no livro Entre o Céu e a Terra. Ainda Flammarion traz essa pergunta, 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem esse desculpa para o fato deles não dispensarem a ternura de que o faria um objeto, em caso contrário, se não tivesse sentido os desgostos, né? E os espíritos dizem não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem.
Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. A gente já falou ali, para aproveitar aquela primeira infância, enquanto o espírito está mais maleável, que a gente pode acessar mais facilmente, né? No livro Pontos e Contos, psicografia do Chico Xavier, Humberto de Campos, que está ali, o espírito X, né? Mas ele fala sobre o espírito de Ana, que era muito evoluída e passava muito tempo nas zonas umbralinas com ares pesados. E era conhecida como espírito de luz pelo trabalho que ela desenvolvia há muito tempo. E Humberto de Campos teve a oportunidade de entrevistá-la. E quando foi fazer a entrevista, ela tinha um halo de luz, né, que a protegia, mas ela explicou humildemente que não foi sempre assim. Que ela se julgava no passado uma das piores mulheres que poderia ter existido na Terra. Ela disse que havia praticado diversos crimes, que tinha 3 vícios morais das quais ela não conseguia se livrar, que era o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Para tentar combater o ciúme, foram 9 reencarnações sucessivas, sem conseguir vencê-las, e outras tantas ainda para vencer o egoísmo e a vaidade. Ela envenenava o marido pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo, e ela perdia os filhos pela vaidade. E assim a sua família espiritual foi evoluindo, foi para áreas mais elevadas no mundo espiritual, até o dia que ela se viu sozinha, né, dos entes queridos. Então, sua tristeza foi tanta, seu pavor foi tanto, que ela foi atraída para as zonas abissais. E, depois de muito sofrer, foi atendida por um espírito de luz que lhe fez uma proposta. Receber no seio materno filhos que tivessem uma condição espiritual muito difícil. E ela aceitou porque percebia a grandiosidade da missão de ser mãe e como isso lhe fazia bem. Assim, ela reencarnou. Ficou órfã muito cedo, foi compelida aos braços de um homem disforme, teve 4 filhos. O primeiro era cego, o segundo leproso, os 2 outros aleijados. Por várias vezes ela foi concitada a manter-se nos vícios morais. Ela chegou a pensar na inclinação à prostituição, mas como estava sempre com os filhos que causavam repugnância no olhar a todos, ela conseguiu assim vencer a vaidade. Chegou a pensar em rejeitar os seus filhos, mas o amor materno foi mais forte e fez com que ela vencesse o egoísmo. Quando ela olhava outras mães abastadas com filhos saudáveis, ela pensava no crime, mas o beijo de um dos seus filhos a fez afastar do ciúme. Depois de 70 anos sofridos, ela conseguiu afastar-se dos vícios morais. Então, a maternidade, essa missão sublime de cuidar dos pequenos, é uma missão que não acabou e nem vai acabar nessa vida. Séculos são necessários para que a gente possa ter no nosso currículo a condição de verdadeiros pais e verdadeiras mães, né? Ainda tem um caso do espírito Maria Dolores, que conta o caso de uma mãe que resgata um filho, não necessariamente seu filho consanguíneo, nas zonas umbralinas. É o resgate de Judas, quando estava preso, a consciência culpada. E assim diz a poetisa espiritual na psicografia de Chico. O livro é Momentos de Ouro e o nome da poesia é Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei,
mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da nobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Um exemplo, né? Que emociona. Deixa eu ver o nosso tempo. Acho que vai dar a carta da mãe, que é falecida. Minha querida filha, Deus abençoe a vocês todos, concedendo-lhes muita saúde, alegria e paz. Suas preces e pensamentos me buscam na vida espiritual como vivos apelos do coração. Nossas lágrimas de saudade se confundem. Morrer, minha filha, não é descansar, porque o amor, principalmente das mães, é sempre uma aflição permanente do espírito. Ainda não pude habituar-me à ideia de que nos separamos no mundo, apesar de sentir-me amparada incessantemente por minha mãe e pelo carinho de seu pai. Quando você se encontra sós, pensando, muitas vezes sou atraída por suas meditações e, em sua companhia, revejo nossos dias escuros e difíceis em minha viuvez iniciante. Uma ansiedade dolorosa me constrange o coração nesses encontros. É que desejava fazer-me visível aos seus olhos e acariciar seus cabelos como em outro tempo. Em vão procuro dizer a você que estou viva, que a morte é ilusão. Inutilmente busco um meio de arrancá-la das reflexões tristes, arrebatando-a das sombras íntimas para restituir seu espírito à alegria. Mas sou forçada a receber suas perguntas doloridas e esperar. Filha do coração, rogo-lhe se reanime. Não estamos separadas para sempre. O túmulo é apenas uma porta que se abre no caminho da vida que continua sempre vitoriosa. Quando você puder, interesse-se pelos estudos da alma eterna. Guarde sua fé em Deus como lâmpada acesa para todos os caminhos do mundo. Tudo na terra é passageiro. Ainda ontem estávamos juntas conversando unidas quanto aos nossos problemas. E hoje
tão perto pelo coração, mas tão longe pelos olhos da carne uma da outra, somos obrigadas a colocar a saudade e a recordação no lugar da presença e da comunhão mais íntima em nossa alma. Tenha paciência, minha filha, e nunca perca a serenidade. Estarei com você em todos os seus passos, abraçados às suas orações e às lembranças carinhosas que me fortalecem para a jornada nova, e rogando a você muita tranquilidade e confiança em Deus. Sou a mamãe muito amiga que vive constantemente com você pelo coração. Pelo Espírito Noêmia, no livro Mãe, do Chico. E para encerrar, nós vamos fazer aqui uma prece pelas mães falecidas. Que toda vez que eu leio eu me emociono, porque eu tenho minha mãe falecida. E se eu chorar e me atrapalhar na leitura, vocês, por favor, me desculpem. Senhor, obrigado pela mãe que me destes. Obrigado pelo dom de nascer e pela graça de ter sido gerada no ventre da minha mãe. Agora eu não a tenho mais comigo. Ela está contigo. Ela agora vive em ti, que sois o pai e a mãe de todos nós. Abrace minha mãe, Deus querido, pois eu já não posso mais dar este abraço. Envolve-a com a tua luz divina, pois ela merece todo o bem e todo o carinho. Daqui eu a perdoo por tudo que não foi bom e, como filha, peço também o perdão. Obrigada, Senhor, por essa graça de poder dizer essas palavras com todo o amor e carinho que terei sempre por minha mãe. Senhor, obrigado pela mãe que me destes e que agora vive junto de ti. Vamos em paz, então.